Eu acho que esse vídeo não vai dar certo. Não vai dar certo esse vídeo. Eu não sei, devo estar entrando aí numa seara complicada. Complicada, vírgula. Misturando família com política, né? Mas se eles querem misturar, eu digo que eles, Lula, Bolsonaro, é tudo vagabundo. Ou alguém vai querer me convencer, alguém vai me convencer que Lula hoje é missionário ou milionário. Lula hoje é milionário, sendo um torneiro mecânico. A mulher dele vendia Avon e deixou 20 milhões de reais na conta. O filho de Lula era catador de bosta de elefante. E quando Lula tornou-se presidente, virou empresário. Não sei quantas fazendas tem, alguns falam, tem no Paraguai, tem não sei o quê, mas não sei. Não sei, não posso dizer se é verdade, se é mentira. Agora, uma coisa é certa. Se ele tem esses milhões todos, ele não ganhou sendo torneiro mecânico. Até porque eu acho que ele não durou 5 ou 6 meses, cortou o dedinho na máquina e, como se diz, ele se aposentou, acho que aos 25 anos. Outro bandido que eu queria falar era Fernando Henrique Cardoso. Mas peraí, uma coisa de cada vez. Lula se apresentou acho que com 24 anos, porque ele cortou um dedinho assim, ó. Ele é um ladrão de 9 dedos, né? Assim, ó. Acho que tem aqui 9, 5. Peraí. Aqui é 10, 5 e 4, 9. 9 deles se aposentou, esse filho da puta. E eu trabalhei só de carteira assinada 35 anos. Que quando o Fernando Henrique se aposentou era 27 anos. Eu entrei, quando comecei a trabalhar, era 27 anos de aposentadoria. E foram mudando. Eu sei que quando eu vim me aposentar era 35. E agora botaram para 40 anos. Fizeram a reforma, o vampiro. Como é o nome dele? Vampiro. Ele ocupou o cargo de presidência antes de Lula. Foi até preso. Como é o nome do vampiro, que eu não me lembro? Entendeu? Aí botaram agora para 40 anos. Uma pessoa, um cidadão, direito de bem, se aposentar com
40 anos de contribuição. Ninguém mais vai se aposentar. Eu tenho preocupação com meus filhos, porque eles não vão se aposentar. Porque se você começa com 20 anos, você tem que ter um emprego fixo de 40 anos para você se aposentar. Quando ele chegar em 40 anos, se ele começa com 20, ele está com 60. Que diabo mais vai fazer na vida com 60 anos? Ganhar um salário mínimo e viver na miséria de sempre. Então, meus amados amigos, eu só me dirijo aos pobres. Não tenho nada a ver, apesar de que eu faço parte da classe média. Não vou mentir, mas eu tenho um espírito de pobreza. Eu sou um amante de São Francisco de Assis. Vou contar a história de São Francisco de Assis. Isto é, se não entrar um desgraçado aqui e me cortar. Mas vou contar a história de São Francisco de Assis, do qual fiz parte no seminário como capuchinho. Entende? Bom, eu vou tomar aqui essa porra num corte aqui para eu contar toda a história de São Francisco de Assis, que é a minha referência pessoal. São Francisco de Assis era Francisco e ele nasceu filho de um magnata, de um homem muito rico. Esqueço agora o nome do pai dele. Não vou tentar me lembrar, que vai demorar. E eu sei que o pai dele era um homem muito rico e vivia em Assis, na Itália, uma cidade chamada Assis. É um vilarejo pequeno. E Francisco, na época, ele participou da guerra, teve uma guerra contra Assis, a cidade dele, e ele entrou na guerra. Mas só que ele adoeceu e voltou para casa. Ele adoeceu. Então, Francisco, um dia, não sei se por acaso ou por vontade própria, entrou numa igreja, e eu acho que era a igreja de São Damião. Perdoe-me se eu não estou falando corretamente a verdade. Mas ele entrou na igreja
Mas antes disso, tem que dizer que Francisco, por ser um filho de um alto aristocrata, filho de um grande comerciante, ele vivia uma vida desregrada. Bebia, certamente pegava mulheres e etc, etc. Era uma vida mundana, digamos, concluindo, era uma vida mundana que ele levava, né? Muito rico, pai tinha lojas de tecido e ele era um filho muito rico. Porém, um dia ele entrou na igreja de São Damião. Ele ouviu uma voz, que lhe dizia: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. A princípio, ele pensou numa igreja decaída, quebrada, precisava reestruturar. Mas depois ele entendeu a mensagem. Francisco, eu preciso que você reconstrua a minha igreja. Ele parou e pensou: poxa, o que é que Deus, o que é que Jesus quer me dizer com isso? Porque ele era um homem mundano da vida, de bebedeiras e tudo mais. Ele disse: o que é que ele quer que eu faça? E ele, por final, inspirado certamente, ele pensava que ele tinha que pegar numa pá, no cimento, no concreto e reconstruir a igreja. Não era isso que Jesus estava pedindo para ele, ou que Deus, ou que Jesus. Acredito mais que Jesus. Não! Vai reconstruir a minha igreja. E ele assim fez. Um episódio depois de tudo isso, os pais dele viajaram e deixaram a loja. Muitos tecidos, muitas coisas, né? Para que ele a administrasse. O que aconteceu? Ele pegou todos os tecidos, tudo que havia dentro da loja do pai dele e distribuiu com os pobres. Quando o pai dele chegou e viu a loja vazia, não tinha mais pano, não tinha mais tecido, não tinha mais nada.
Francisco foi uma figura. Eu sou fã e devoto dele. Aí o pai chamou ele e disse em praça pública: o que você fez? Você destruiu minha loja toda, distribuiu meus tecidos, praticamente faliu. Não sei se a palavra correta é essa, mas praticamente faliu o pai. E chegou em praça pública, recriminou Francisco de Assis. É bom que vocês lembrem isso. Francisco de Assis. E ele disse: pois, tudo o que eu tenho, uma passagemzinha simples. Todo o sapato dele, toda a roupa dele, ele doava para os pobres antes da sua conversão. Ele já doava sapatos, tênis, camisa, roupa, tudo doava para os pobres. Claro, como o pai era rico, repunha tudo. Mas nesse dia, Francisco disse: pai, tudo que eu tenho de você, eu quero te devolver. E tirou toda a sua roupa e disse: daqui por diante não quero nada seu. E tirou a sua roupa, ficou nu, literalmente nu, na praça. E disse: tudo isso é seu, eu não quero mais nada. E foi aí que Francisco começou a sua jornada. Construiu para ele uma batina em cor cinza, que eu gostaria de usar, porque os capuchinhos, mesmo italianos, não é? Eles vestem roupas marrons, mas ele vestia uma batina cinza. Eu tive em Assis, acho que por 2 vezes, não me engano. Em Pádua, essas coisas todas, sabe? Em Israel que eu fui, etc, etc. Agora, a batina de Francisco de Assis, ele não era santo, e estava lá toda remendadinha, costurada, rasgava, costurava. Santa Clara foi uma parceira dele e fundou uma outra ordem chamada Clarissas. E Francisco, ele fundou a ordem dos frades menores. Bom, conheci dentro da Basílica, eu não sei se é verdade, eu não posso afirmar.
Mas existe sei lá, um quartinho de taipa onde Francisco dormia e vivia. A história, hoje eu posso dizer, agora eu posso chamá-lo São Francisco de Assis. Antes eu chamei Francisco, não é verdade? Entenderam? Mas agora eu vou tratá-lo como São Francisco de Assis. Eu publiquei recentemente uma foto eu saindo do... Como chama, meu Deus? Meu pai. Como chama? Da igreja de São Francisco de Assis. É muito grande. Muito grande. Agora, você quer saber uma curiosidade interessante? Duas curiosidades eu vou falar para vocês. Uma, que as rosas que existem lá dentro do convento de Assis, elas não têm espinhos. Pelo que me disseram, eu não posso atestar, vieram do tempo de São Francisco de Assis. Vou explicar por quê. Porque quando Francisco não era São Francisco, ele vem depois. São Francisco vem depois. Primeiramente era Francisco. Então, quando vinha as tentações, Francisco rolava pela neve, se jogava entre as roseiras que tinham espinhos para afugentar-lhe do pecado. Existe hoje, até hoje, nós não entramos, não é? Porque dentro do convento tem um cercado e tem as rosas sem espinhos de São Francisco de Assis. Uma outra história interessante que eu vi, é pena que quando eu cheguei aqui me roubaram minha máquina. Amigo dos amigos dos meus filhos roubaram e eu não tinha publicado, eu não tinha, como se diz assim, revelado as fotos. Então, a coisa linda que eu achei é que existe uma estátua de São Francisco de Assis com as mãos assim, né? As mãos assim. E as rolinhas, fogo pagou.
Quem é do Nordeste sabe, e lá na roça eu tenho. As rolinhas, elas gostam de paz. E elas fazem os seus ninhos ali. Então, a coisa mais linda que eu achei. Mesmo numa imagem de São Francisco de Assis, quando a gente se aproximou da imagem, a comitiva toda, né, que estava comigo, melhor, estava com o Paulo, etc. Eu não sou ninguém, sou nada. Mas na hora que a gente se aproximou da imagem de São Francisco, as rolinhas voaram. Mas certamente que ali essas rolinhas fizeram o seu ninho. Eu tenho na fazenda, graças a Deus, eu tenho meu filho mais velho, ele gosta muito de animais, ele gosta muito dos pássaros. E eu acho que ele puxou muito a mim. Ele não gosta de maltrato. Eu queria que ele fosse veterinário, que de tanto que ele gosta de animais, eu queria que ele fosse veterinário. Mas a cabeça dele, a gente pai não pode forçar um filho. Ele queria ser piloto de avião. Botei para fazer estudo de avião, essas coisas. Depois chegou uma comunicação que tinha que pagar não sei quanto por viagem. Eu até tinha condições, de botar ele para ser piloto de avião. Mas meu coração dizia não. Digo, meu filho, você não tem coragem de estudar essas coisas, né? Então, ele está aí na luta dele, né? Hoje pagou 30, acho que foi R$30, R$50 para mim. Pra eu tomar minha cerveja, que eu ando duro mesmo. Não vergonha de dizer para ninguém não. Eu ando duro, sem dinheiro. Mas se eu ligar para meu filho, minha filha hoje eu não conto mais, né? Ela me disse muito desaforo, que eu sou alcoólatra, que eu sou bíblico, que eu tocava no nome dela. Mas vou me livrar. Mas meu filho não, meus netos, meus sobrinhos, eu digo que são melhores do que meus filhos, porque quando eu ligo para um sobrinho, eu nunca recebo não. Basta eu ligar para qualquer um deles, só se ele não tiver condições. Mas se tiver condições, ô tio, tô botando aí. Porque presta atenção, você pode ter patrimônio. Eu tenho patrimônio de mais de 3 milhões de reais. Ou 4. Mas não significa dizer que você tem dinheiro no bolso.
Patrimônio é patrimônio. Dinheiro é dinheiro. Mas com toda, digamos assim, com toda a negligência dos meus filhos para comigo, eu nem por isso deixarei de amá-los. Eles têm o direito de ser o que são e têm o direito de dizer a verdade. Pai, o senhor se controle. O senhor não pode ficar bebendo. Isso é fruto do amor. É fruto do amor. Entende? Pai, o senhor está bebendo demais, não está se controlando, não tem dinheiro, isso e aquilo, né? Então, eles têm o direito de dizer o que quiserem. E eu não vou dizer que eles são errados. Não. Eles estão querendo o melhor para mim. O melhor para mim. Só que quem sabe o que é melhor para mim sou eu próprio. Não é meu filho, não é minha filha. Um já morreu. Ele não sabe o que eu passo. Entende? Ele não sabe o que eu passo. Então, eles estão no direito de dizer, pai, se controle. Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não dou ousadia para filho, não. Quer botar dinheiro para mim, para eu beber? Bota. Não quer votar? Nem por isso eu não vou. Nem por isso eu vou desprezá-los. Porque eu sei que a intenção deles é a melhor que tem. Pelo menos da parte dos meus filhos. Da parte dos meus filhos. Dos meus sobrinhos. Posso ligar para qualquer um sobrinho meu. Eu digo, ô tio, tô precisando aí de R$ 30 para eu tomar uma cachaça aqui, tomar uma cerveja, etc. Só se ele não tiver para me negar. Eu acho que eu já conversei demais, né? Me apresenta aí uma mulher bonita. E eu não tenho mais vontade de voltar para casa. A mulher que me desejar, a mulher que me entender, a mulher que respeitar o meu silêncio quando eu quiser fazer silêncio, a mulher que me respeitar quando eu quiser fazer zoada, a mulher que me aceitar quando eu disser agora eu não quero buceta. Tá entendendo? Agora o véi tá cansado. Essa mulher. Agora também tem outro lado. Na hora que eu disse eu quero uma buceta agora pra eu fuder. A mulher não é que seja escrava, é porque pica de velho só sobe na hora que ela quer. Não é na hora que eu quero, não. Não é na hora que eu quero, não. É de vez em quando, de ano em ano, 6 meses. Eu digo, ô filha,
A bicha aqui parece que tá levantando. Tá querendo uma coisinha. Entendeu? Então pronto. Mas não quer me dar. O pau desce e vai dormir. Um beijo pra vocês, amadas e amados amigos. E eu acho que eu só vou botar esse vídeo que parece que eu tive que comer e pronto, acabou, hein? Mas mulheres, presta atenção. Não queiram gostar de mim, que eu não mereço. Tá bom? Eu penso no final da minha vida, Deus não me deu sinal que eu estou terminando a vida ainda. Quando Ele me der o sinal, eu conheço. Então, eu tive muitas namoradas antigamente, sabe? E, sobretudo, quando eu ainda estava no seminário, eu não vou falar o nome delas, não. Umas já morreram. Não vou falar, portanto, de quem está vida, porque pega mal. Agora, aquelas que eu, quando seminarista, elas me cortejavam, mas eu era seminarista e eu tinha que respeitar. Mas eu tenho uma pessoa no meu coração. Prometo que minha mulher veja, ela vai ver, ela é minha amiga. E eu não tenho nada de ver com ninguém. E esta mulher, não vou citar o nome, evidentemente, não fica bem. Eu gostaria muito de revê-la. Muito obrigado. Bye. Tchau. Sem beijos e sem abraços. Somente